Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo Irmão de Toda Gavile agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta hoje pelo nosso irmão Ney, com a prece inicial e com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, e seguindo com os meus comentários sobre a reflexão do mesmo. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos até Deus. Divino Pai Celestial, nesse momento de paz e reflexão, reunimos-nos em espírito de amor e harmonia para abrir as portas dos nossos corações ao Evangelho de Jesus. Que Tua luz divina nos guie nesse encontro, fortalecendo nossos laços de fraternidade e compaixão. Que possamos, através das palavras sagradas, encontrar inspiração para vivermos em conformidade com os ensinamentos do Mestre, praticando a caridade, a humildade e o perdão. Que a presença dos bons espíritos nos envolva, afastando-nos de qualquer influência negativa e nos conduzindo à paz interior. Que esse momento, Senhor, de estudo, de reflexão, seja uma oportunidade para o crescimento espiritual de cada um de nós, fortalecendo nossa fé, nossa conexão contigo, ó Pai amado, que assim seja. Gratidão. Nossa reflexão de hoje é do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. É o capítulo 91, Migalha e Multidão. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo aos olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Está em Mateus, capítulo 14, versículo 19. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria a invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observemos, contudo, que para isso tomamos discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre nesse passo do Evangelho é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criado por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa a crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso, acolá manifesta as expressões de múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoa-lhe o patrimônio pequenino, permitindo nutrir as verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte, a moléstia, deficiência e ruína. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas do bem. Nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente quando conduzida ao Cristo, vale mais que toda a multidão de males do mundo.
Pois bem, a nossa reflexão desse capítulo 91 do livro de Mateus, ela apresenta uma narrativa intrigante sobre a multiplicação dos pães e peixes por Jesus para alimentar uma multidão faminta. Esse trecho em questão de Mateus capítulo 14, versículo 19, relata um momento em que Jesus, diante da vasta multidão, ele abençoa 5 pães e 2 peixes, partindo e distribuindo aos seus discípulos, que por sua vez alimentam a todos. Imaginemos que deve ser uma cena carregada de simbolismo e oferece uma profunda reflexão sobre a natureza humana, as dificuldades enfrentadas e as capacidades de transformação através da bondade e da fé. O início do capítulo ele destaca a aparente impossibilidade de satisfazer as necessidades da multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. Esse quadro ele simboliza os desafios que a vida nos apresenta, muitas vezes parecendo insuperáveis. A escassez, seja ela material, emocional ou espiritual, é uma realidade com a qual todos nós deparamos. A reviravolta nessa situação ocorre quando Jesus abençoa os poucos recursos disponíveis. Isso aponta para o poder transformador da bondade e da generosidade, mesmo diante da escassez, a benevolência por operar milagre, multiplicando os recursos e superando as limitações. Pois bem, o papel dos discípulos foi como intermediário, né? Notavelmente, Jesus escolhe usar os discípulos como esses intermediários na distribuição dos alimentos. Isso sugere que a colaboração e a participação ativa são essenciais para manifestar o bem no mundo. Os discípulos representam a capacidade humana de ser agentes de mudança e instrumento para a realização de milagre. Ele destaca esse episódio altamente simbólico. Jesus ensina que, mesmo diante das adversidades, a oferta espontânea e a disposição para servir pode desencadear um processo de multiplicação do bem. Transcende a qualquer narrativa histórica, convidando os leitores, a todos nós, a refletirem sobre as suas próprias migalhas de bondade e o potencial de transformação que possuímos. Ele destaca a tendência humana de se desencorajar diante das inúmeras imperfeições e erros que cometemos. Ele faz uma alusão às moléstias, às deficiências, ruínas, representam os desafios inerentes às condições humanas. No entanto, é crucial não subestimar as pequenas virtudes e a capacidade que possuímos para realizar o bem. Porque esse texto ele traz um ponto central de ensinamento, que apesar da grandeza das imperfeições humanas, não devemos duvidar da possibilidade mínima do bem. Nessas pequenas ações de boa vontade, quando direcionada para servir de maneira altruísta, tem um valor muito grande, um valor significativo. Ele também destaca a importância da oferta espontânea, quando oferecemos de coração aberto, sem reserva, nossas migalhas de boas ações são abençoadas pelo divino, e essas bênçãos transcendem as nossas limitações humanas, permitindo-nos a nutrir as verdadeiras multidões de necessitados. Emmanuel destaca também que, mesmo no meio da imensidão dos males criados por nossas ações equivocadas, as migalhas de bondade e serviço verdadeiro têm o poder de se destacar e superar a negatividade circundante. E essas pequenas ações podem desencadear uma corrente positiva de influência, não apenas da vida do indivíduo, mas também daqueles que estão ao seu redor.
Ele oferece uma poderosa lição sobre a importância de reconhecer e cultivar as pequenas virtudes dentro de nós, mesmo diante das nossas dificuldades. Ele induz para agirmos com bondade e disposição para servir. As nossas ações, por menores que sejam, podem ser multiplicadas e tornar-se fonte de nutrição espiritual para muitos ou para todos nós. E ele fala também sobre a colaboração, a oferta espontânea e as bênçãos divinas, os elementos-chave para o nosso processo de transformação. Tudo isso transcende as nossas origens religiosas, oferecendo o quê? Uma sabedoria atemporal sobre o poder do bem em meio às adversidades da vida. Gratidão. Independente das nossas imperfeições, é impredizível a contribuição na seara do Senhor. Por mais pequeno que seja o bem que praticamos, resultará em grandes benefícios para a humanidade. Exemplos são multiplicados, pois influenciamos uns aos outros. Emmanuel enfatiza que não devemos duvidar das nossas possibilidades mínimas no bem. Basta ter a boa vontade e em servir com amor e sem recompensas, visando a felicidade dos seus irmãos. E para nossa reflexão, no Correio Fraterno, capítulo 21, no tema Na Lei Divina, Emmanuel diz que o celeste semeador, no santuário de sua bênção, conta com servos infatigáveis do amor puro que, à distância da discórdia e da sombra, se consagram à construção da mente melhor para a vida melhor. São esses os obreiros que não fazem isso ou aquilo, mas que fazem a vontade divina para que o Senhor se faça em todos, plasmando a verdadeira felicidade de cada um. Com os entendimentos tão bem explanados por nosso irmão Ney, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem com a munição de boas energias dos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando a saúde, a vitalidade e o equilíbrio nos trabalhos do bem. Encerrando o nosso estudo de hoje, vou fazer a prece do servidor por Emmanuel. Senhor, ensina-nos a trilhar luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recursos para destruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiastes, que por onde passemos a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos nada, ainda bens positivos, com que possamos enriquecer a jornada terrestre. Ajude-nos a diminuir os males que nos rodeiam e que em Teu nome distribuamos fraternidade e renovação,
usando com alegria os dons sublimes e invisíveis, Senhor, que nos ensinastes, sem palavras, as supremas lições da simplicidade da manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que tua vontade, misericórdia e justa se faça, hoje e sempre, onde estivermos. Assim seja.